Olá, 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 seja muito bem-vindo a mais um encontro aqui do nosso grupo de estudos de logoterapia e análise existencial. Meu nome é Otton Júnior, sou psicólogo clínico, especialista aí em transtornos de ansiedade, mas também em logoterapia, né, psicologia existencial, fenomenológica existencial e humanista. Já estudo a logoterapia aí há basicamente uns 12 anos. É muito tempo estudando esse negócio de logoterapia. And decidi, então, iniciar um projeto que eu já queria iniciar há muito tempo, que é o fato de eu trabalhar um grupo de estudos de logoterapia, né? Então, é algo que eu sinto de fazer e estamos fazendo e estamos trabalhando, tratando aqui do psicoterapia e sentido da vida, que para mim, para Moá, é uma das principais obras do Viktor Frankl. Então, estou aqui no consultório, no Instituto de Psicologia e Ansiedade, e estou no intervalinho de uma sessão e outra, e já vamos aqui aproveitar os meus intervalinhos de sessões para podermos trabalhar as nossas coisitas aqui. Então, vamos lá. Deixa eu só acessar para eu compartilhar minha tela com você. Lembrando então que nós estamos com o quê? Nós estamos trabalhando já a parte 2 do livro Psicoterapia Sentido da Vida, né? Que vai da psicanálise à análise existencial. Então, como eu já falei aqui outras vezes, ele vai trabalhar aqui alguns pontos para poder fundamentar agora a análise existencial. Até então, ele estava falando somente sobre esses limites da psicoterapia atual que ele enfrentava e que acabava caindo numa redução psicologista, esquecendo do fenômeno tipicamente humano. Então, o Frankl estava trabalhando essa perspectiva e agora, então, ele vai teorizar sobre essa perspectiva de uma psicoterapia a partir do espírito. Bom, e aí, então, nós vamos trabalhar hoje isso. Nós vamos trabalhar hoje a discussão do sentido da existência. Então, isso daqui eu ainda não trabalhei. Ou já? Não, eu já trabalhei, né? A questão do sentido, a discussão do sentido da existência, beleza. E aí, hoje, então, nós vamos trabalhar o supra-sentido. Isso. Show de bola. Senão eu vou me atrapalhar aqui e vou gravar 2 vezes a mesma coisa, né? Então, vamos em frente. Não posso desmarcar isso daqui. Eu desmarquei, não sei porquê. Isso. Então, hoje a gente vai trabalhar a questão do supra-sentido. Então, let's bora. O problema do sentido da vida pode ser configurado de diferentes maneiras. Por isso, desde já, queremos separar da sua ulterior discussão a questão de averiguar qual o problemático sentido de todo o acontecer. E assim, por exemplo, a problemática, finalidade e fim do mundo como um todo, ou o sentido do destino que vem ao nosso encontro das coisas que nos sucedem. Porque as possíveis respostas positivas a todos estes problemas pertencem propriamente ao domínio reservado da fé. É por isso, aliás, que para o homem religioso que crê numa providência, não há, por via de regra, a este respeito, nenhuma problemática. Quanto aos restantes,
a discussão de tais indagações teria que ser examinada, antes de mais nada, em termos de crítica gnoseológica, né, de crítica do conhecimento. Teríamos que examinar, sem dúvida, se, em geral, é permitido perguntarmos pelo sentido do todo. Se, portanto, esta pergunta de per si tem plena razão de ser. Isto é, o que nós podemos propriamente fazer em cada caso é perguntar apenas pelo sentido de um acontecer parcial e não pelo fim do acontecer universal. A categoria de fim é transcendente, na medida em que cada caso, o fim está fora daquilo que o tem. Isso aqui é importante, e aí ele vai no decorrer da argumentação, ele vai explicar essa fala, né? Que é que ele está falando que, poxa, a gente tem um fim de todas as coisas. Para as pessoas religiosas, para as pessoas que têm fé, isso não é uma questão, mas para a galera que não tem fé, isso pode ser um tipo de questionamento válido, né? Sendo que o sentido das coisas, como o Franklin coloca, mais na frente a gente vai observar isso, existem três perspectivas de sentido da vida, né? E ele vai falar isso mais para frente aí. Né? Então ele diz assim, ó, a categoria de fim, né, como esse fim universal, fim de toda a vida, é transcendente, na medida em que cada caso, o fim está fora daquilo que o tem. Né? Então, por exemplo, qual é a finalidade da minha vida? Eu só vou saber da finalidade da minha vida no último instante da minha vida. Né? Então, quando a vida, vamos dizer assim, termina propriamente, é que eu consigo descobrir a sua finalidade. O que é irônico, porque para o homem vai ser impossível descobrir a finalidade da sua vida, porque, de fato, a gente nunca vai saber quando a gente vai morrer, né? Então, instantes últimos ali da vida, então a gente tem a perspectiva de que, opa, então se eu olhar de maneira retroativa, eu consigo perceber a finalidade da minha vida. Então, por isso que muitos filósofos o dizem que filosofar, na verdade, é uma preparação para morrer, uma preparação para a morte. Eu não sei se foi Platão que disse isso, mas a filosofia é uma filosofia para preparar para morrer. Filosofar é uma preparação para a morte. Sócrates, né? Exato. Então, né, falei aqui Platão, né? Então, Sócrates definia isso, né? Definia justamente que a filosofia era uma preparação para a morte. É lógico que aqui na fala de Sócrates tem mais nesse sentido de um aperfeiçoamento, né? De uma prática da virtude, ele não falava de virtude, né? Mas desse descolamento também, né? Da vida material para a vida transcendente, para a vida imaterial, para a vida das ideias, né? Então, a finalidade está fora daquilo que o tem. Né? Então, o exemplo é o meu copo, ele não sabe a sua finalidade. Quem é que sabe a finalidade do copo? Eu, que estou em outra dimensão, ou o ser humano, que está para fora daquilo que é o copo mesmo. Entende? Então, vamos lá. Por isso, quando muito, poderíamos conceber o sentido do mundo como um todo na forma de um conceito limite. Né? Então, a gente pode até conceber aqui o sentido do mundo como um todo na forma de um conceito limite. Assim, talvez pudéssemos caracterizar este sentido como suprassentido, exprimindo numa só palavra que o sentido do todo já não é apreensível e que é mais do que apreensível. Nestes termos, o conceito seria análogo aos postulados kantianos da razão.
representaria, ao mesmo tempo, uma necessidade do pensamento e, apesar disso, uma impossibilidade do pensamento, uma antinomia que só a fé logra contornar. Então é isso, né? A gente falar sobre esse sentido último é ao mesmo tempo uma necessidade, mas ao mesmo tempo uma impossibilidade, né? Essa antinomia aí que ele relata. Já Pascal dizia que nunca o ramo pode abarcar o sentido da árvore toda. Então, olha só a construção de raciocínio que ele está fazendo. Ele tá construindo um raciocínio lógico aqui para poder culminar na sua argumentação. Então, vamos prestando atenção aqui. Então, ó, um ramo não pode abarcar o sentido da árvore toda. Tipo, esse bocal dessa caneta não pode jamais conseguir capturar, abarcar o sentido da caneta toda. E a mais recente teoria biológica, continuou Viktor Frankl, do mundo circundante, deixa eu ver aqui, do mundo circundante, mostrou que todo ser vivo se encontra encerrado no mundo circundante próprio da respectiva espécie, sem poder quebrá-lo. Então ele está dizendo, pô, o cachorro ele fica encerrado ali no seu próprio mundo daquela espécie, ele não pode transcender aquilo ali. Ora, por muito excepcional que seja a posição do homem a este respeito, por muito que ele seja aberto ao mundo, tendo mais do que um mundo circundante, mesmo que o homem tenha mundo, Max Scheler, ainda que tenha o mundo, quem nos diz que, para além deste seu mundo, algum supramundo não existe? Então, essa é a dúvida filosófica dele, né? Então ele diz assim, velho, ainda que, né, a gente tenha um mundo, ainda que a gente tenha o mundo, ainda que a gente tenha essa compreensão do mundo, será se não tem um mundo para além deste que a gente conhece? Ou melhor, ele continua, o que é de supor que não é só que a colocação final do homem no mundo seja apenas aparente, um simples estar mais acima dentro da natureza, em confronto com o animal, mas sim que, para o ser no mundo, Heidegger vale, em última análise, analogicamente, o que se diz dos mundos circundantes dos animais. Quer dizer, assim como um animal não pode entender para além do seu mundo circundante, o mundo do homem que o ultrapassa, assim também o homem não poderia apreender o supramundo. Para alcançá-lo, portanto, teria que ir mais longe, vislumbrando-o na fé. Ele está reforçando o seu próprio argumento, né? Então ele está dizendo, poxa, assim como acontece com os animais, o homem também não poderia apreender esse supramundo. Então, para alcançá-lo, portanto, teria que ir mais longe, né? Então, mais longe de uma apreensão, vamos dizer assim, racional, vislumbrando na fé. É interessante porque quando a gente vai estudar filosofia, então a gente tem um tipo de discussão ali, principalmente até a filosofia medieval, a gente consegue perceber o quão longe a razão consegue apreender esse supramundo, esse mundo que está para além da gente. E a gente consegue perceber o quão longe a razão vai estudando metafísica. Então a gente consegue perceber o quão distante a razão consegue chegar. Agora, abarcar de repente totalmente esse supramundo não tem como, mas a gente consegue perceber sinais e boas estruturas desse supramundo. É muito interessante. Quem foi mais longe nisso, quem desenvolveu mais longe isso foi Santo Tomás de Aquino.
Então, ele vai bem longe nessa construção, nessa perspectiva desses sinais, daquilo que a fé, de maneira geral, consegue abarcar, como o Frankl diz aqui, mas que racionalmente a gente consegue capturar sinais. Um animal doméstico não sabe para que fins o homem se serve dele. Como poderia chegar o homem a saber que fim último tem sua vida? Qual suprassentido que tem o mundo como um todo? Ele faz de novo essa comparação, né? Então, o animal doméstico, ele não entende qual é o seu fim quando o homem o cria, por exemplo. Ah, então eu vou decidir ser o tutor aqui de um bicho, e o animal ele não tem a percepção de qual é a finalidade daquele negócio ali, ele não tem essa percepção. Assim, né, de igual modo, o homem também não tem a percepção, né, de repente, do seu fim último, né? Inclusive, até essa semana eu estava atendendo uma jovem que ela é tutora de animais, e ela estava me narrando, então, toda a aventura de um novo animalzinho que ela comprou. Ela comprou um pastor belga, e ela comprou lá no sul. E a gente sabe que nessa data aqui eu vou marcar aqui, vou fazer aqui uma marcação histórica. A gente sabe que recentemente, em 2024, o Rio Grande do Sul passou por uma tragédia ambiental terrível, com histórico de inundação, de alagamento, né? Então tudo fechado. E aí esse canil fica localizado no sul, e então ela comprou esse animal, esse pastor belga, e aí foi toda uma aventura para ele chegar até aqui no Nordeste, até aqui em São Luís, no Maranhão. E ela estava me narrando: ó, Tom, poxa, eu comprei lá, aí de lá o animal foi para o Rio de Janeiro, através de uma van, chegou no Rio, a gente fez uma tentativa de trazê-lo no avião, né, como na cabine, aí foi barrado, aí teve que comprar uma bolsa específica para poder ele ser transportado como carga viva, e acabou que eu consegui arrumar uma outra pessoa para poder trazer ele em cima da cabine, e aí ele conseguiu vir, ele está instalado aqui na minha casa, só que quando ele está em casa, ele tem uma ansiedade de separação. Então ele não consegue ficar sozinho. Quando ele se percebe sozinho, ele começa a entrar em desespero. E ele late, ele chora e tal. Então ela está fazendo esse processo todo de adaptação, porque o animal está possivelmente com uma ansiedade de separação, né? Novinho, 2 meses apenas, então ele está com essa ansiedade de separação, e ele passou por toda essa trajetória. Então ele não entende. Ele, poxa, por que estão me botando dentro de uma van? Por que estão me botando aqui numa prisão, aqui numa caixa preso? Por que eu estou indo de avião? Ele não consegue nem nomear essas categorias, né? Ele só sente aquela experiência. Ele olha a realidade ali, ele não sabe nomear, né? Até a gente sabe, não tem linguagem, né? Ele não sabe desse tipo de categoria, mas ele vai se sentindo ali, experimentando, né, as suas vivências. Ele experimentou ansiedade, sem dúvida nenhuma, né? Experimentou experiências de ansiedade, de medo. A gente pode falar de uma sensação de desamparo, né? Então ele veio experimentando isso, só que ele não sabe de verdade a finalidade daquele negócio todo. Ele não sabe. Então, da mesma forma que aquele animal, ele não sabe a finalidade de toda essa jornada que ele fez para chegar até a sua tutora aqui, o ser humano, será se é possível de saber? Vejamos, diz Frank. O próprio Hartmann admite que a liberdade do homem é uma liberdade apesar da dependência, na medida em que a liberdade espiritual também se constrói sobre a legalidade da natureza, numa camada de ser própria mais elevada, que, malgrado a sua dependência camada de ser inferior, é autônoma em relação a esta. Então, o que ele está dizendo? Ele está sempre enfatizando que o ser humano ele tem uma camada de liberdade, mas é uma liberdade, né, que está sempre condicionada
aos seus condicionamentos, para poder ser redundante, né? Então, aqui, ó, é uma liberdade apesar da dependência. Então, na medida em que a liberdade espiritual também se constrói por sob a legalidade, da natureza, numa camada de ser própria, mais elevada, que, malgrado a sua dependência da camada de ser inferior, é autônoma em relação a esta. Então é isso, ele está dizendo, o ser humano ele tem uma camada de liberdade, ele é livre, mas ele tem uma camada ali que ele tem uma dependência, a sua natureza. Então, acaba que tem uma dependência ali, mas ele tem uma camada de liberdade que é superior a essa, mas depende dessa. Só que é autônoma em relação a esta. Entendeu? Que é todo o argumento da liberdade franca que vai ser esse, né? Pois bem, a meu ver, é perfeitamente concebível uma relação análoga entre o reino da liberdade humana e um reino que se lhe sobreponha, de tal modo que o homem continue a gozar de uma vontade livre, a despeito do que uma providência projete fazer com ele. Exatamente nos mesmos termos em que o animal doméstico vive em conformidade com seu instinto, apesar de servir ao homem, que precisamente dos instintos animais se serve para os seus fins. Né? Então ele está dizendo aqui que a despeito de haver uma camada, de repente, que o homem possa ter ali uma certa dependência, o homem ainda tem a sua autonomia, ainda tem a sua liberdade. A sua liberdade não foi retirada. Suponhamos que eu quero construir uma máquina cuja função consista em embalar determinada mercadoria de determinada maneira. Salta logo à vista que, para realizar esta tarefa construtiva, precisarei de uma certa inteligência. Uma inteligência de que se pode afirmar, sem receio de erro, que ela tem de ser, em qualquer caso, de um grau essencialmente mais elevado do que o que me faria falta para eu me encarregar de fazer por mim a embalagem da mercadoria em questão. Nada mais natural do que aplicar agora esta escala comparativa ao problema dos instintos. Então, entendeu aqui o exemplo? Então, ele diz assim, ó, ora, suponhamos que eu quero construir uma máquina cuja função consista em embalar determinada mercadoria de uma determinada maneira. Então, vamos lá. Então, eu tenho o meu pente, né? Eu acho que eu vou usar muito esse pente aqui como exemplo. Então, eu tenho o meu pente, ou seja, eu tenho uma mercadoria. E eu quero construir uma máquina que embale esse meu pente aqui de uma determinada maneira. Ah, eu quero colocar num saquinho plástico, então eu tenho que ter uma máquina que vai embalar o meu pente no saquinho plástico, né? E aí ele diz, salta logo à vista que para realizar esta tarefa construtiva, precisarei de uma certa inteligência. Ó, para eu construir essa máquina, que vai embalar de uma certa maneira, eu tenho que ter uma certa inteligência. Uma inteligência de que se pode afirmar, sem medo de errar, que ela tem de ser, em qualquer caso, de um grau essencialmente mais elevado do que me faria falta para eu me encarregar de fazer por mim a embalagem da mercadoria em questão. Entendeu? Então, pô, eu tenho que ter um grau de inteligência mais elevado do que aquele que me faria falta para eu mesmo me encarregar por mim mesmo de fazer a embalagem da mercadoria em questão. Ou seja, para eu fazer a mercadoria, eu tenho um tipo de inteligência B. Para eu construir a máquina para fazer essa embalagem, para poder embalar a mercadoria, eu tenho que ter o tipo de inteligência A. Então, para eu construir a máquina, eu tenho que ter uma inteligência superior,
aquele que necessariamente eu teria de só fazer aqui a embalagem e embalar do jeito que eu estou pensando aqui. Opa. Nada mais natural do que aplicar agora esta escala comparativa ao problema dos instintos, pois, no que se refere à chamada sabedoria dos instintos, não temos que fazer longos raciocínios para concluir que aquela sabedoria que dotou um determinado instinto, uma espécie ou gênero de animais, aquela sabedoria, portanto, que, por assim dizer, tem que ter fundado este instinto, que aquela sabedoria, digo, estando por trás de todos os instintos, terá de ser de um nível incomparavelmente mais alto do que a própria sabedoria dos instintos, com base nos quais o dito animal reage tão sabiamente. O que que ele está aqui numa discussão metafísica, na verdade, né? O que que ele está dizendo aqui? Ele está fazendo, ó, a gente precisa ter um raciocínio lógico, que é o quê? Cara, isso daqui é um princípio metafísico. Ele está dizendo assim, ó. Ele começa como? Existe uma sabedoria que dotou determinado instinto de uma espécie de gênero de animais. Então tem uma sabedoria que dotou, que disse, ó, esses instintos, eles têm que funcionar de uma determinada maneira. Ele diz, ó, aquela sabedoria, portanto, que por assim dizer, tem que ter fundado por este instinto, terá de ser mais alto, mais elevado do que a própria sabedoria do instinto. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Ó, tem uma coisa que foi criada e a coisa que foi criada tem uma determinada inteligência, tem uma determinada sabedoria. Só que isso que foi criado por outra coisa mais sábia. Então ele está construindo aqui um raciocínio metafísico, inclusive. Nada jamais pode surgir do nada. Então, alguma coisa tem que ter criado algo. E um sistema fechado em si não jamais terá a possibilidade de criar a si próprio. Isso aqui é um princípio metafísico. Então, esse pente ele não pode ter criado a si mesmo. Alguma coisa gerou esse pente. Aliás, talvez a diferença específica entre o homem e o animal não seja tanto, em última análise, no fato de o animal ter instintos e o homem inteligência. Afinal, toda a inteligência humana se pode conceber como um simples instinto mais alto, especialmente se pomos diante dos olhos o a priori latente no fundo de toda a razão humana, mas que já não é explicável em si através da razão. Já não sei se eu concordo 100% com isso daqui. Né? Já não sei se eu concordo 100% com isso daqui. Ele está dizendo aqui, ó, talvez a diferença específica entre o homem e o animal não esteja tanto, em última análise, no fato do animal ter instintos e o homem inteligência. Né? Ele está meio que chamando aqui a inteligência como se fosse ali um instinto mais elevado. Mas são coisas diferentes. Bora lá. Talvez a diferença essencial esteja com efeito em ser tão elevada a inteligência do homem que, e nisto em decisivo contraste com a capacidade do animal, pode aperceber-se, inclusive, de que tem que haver uma sabedoria
de certo, de um nível fundamentalmente superior ao da sua, uma sabedoria sobre-humana, que nele enxertou a razão e nos animais os instintos. Uma sabedoria que criou toda a sabedoria, tanto a sabedoria humana como os sábios instintos dos animais, sintonizando-os, aliás, com o seu mundo. Ok? Então ele está dizendo, né? Beleza, a grande diferença não é o ser humano perceber que tem uma inteligência, né? Que ele fez uma analogia com o instinto, como se fosse se a inteligência fosse um instinto mais alto. Não é tanta essa diferença. A diferença é que essa inteligência traz a percepção de que existe essa diferença, né? Então a nossa razão, né, a inteligência, gera na gente essa pergunta, que é muito diferente de uma resposta instintiva. Ninguém como Schleich exprimiu com tanta beleza e concisão a relação que medeia entre o mundo humano e um supramundo. Uma relação que, por conseguinte, nos cumpre representar como análoga àquela que se dá entre o mundo circundante do animal e do homem. Deus, diz Schleich, sentou-se ao órgão das possibilidades e improvisou o mundo. Nós, os pobres dos homens, nunca ouvimos mais do que a vox humana. Se esta já é tão bela, como não será esplêndido o todo? Se a queremos definir de algum modo a relação entre o mundo circundante dos animais, estreito, e o mundo do homem, mais amplo, e entre este um supramundo que abranja a todos, teremos uma espécie de alegoria da secção áurea. Beleza. Consequentemente, a parte menor está para a maior, assim como a maior está para o todo. Tomemos o exemplo de um macaco, a que se tenham aplicado injeções dolorosas, destinadas à obtenção de um soro. Conseguiria um macaco, porventura, imaginar por que razão tem que sofrer? Limitado ao seu mundo circundante, não está em condições de acompanhar as reflexões do homem que o submete às suas experiências, pois não lhe é acessível o mundo humano, o mundo do sentido e dos valores. Até lá não chega, não consegue atingir as suas dimensões. Ora, não teremos nós que admitir que acima do mundo humano existe, por sua vez, um outro mundo inacessível ao homem e cujo sentido, cujo suprassentido seja o único capaz de dar sentido aos seus sofrimentos? A entrada na dimensão. Ai, quero espirrar. A entrada na dimensão supra-humana, efetivada na fé, funda-se no amor. De per si, é isto coisa sabida. O que talvez seja, contudo, menos sabido é que há disto uma pré-formação infra-humana. Quem não terá notado já como um cão, ao ter de sofrer a dor causada no seu interesse, digamos, por um veterinário, levanta os olhos para o seu dono todo cheio de confiança, sem poder saber qual o sentido da dor que lhe provocam, o animal crê, precisamente na medida em que confia em seu dono, e precisamente, aliás, porque o ama, sit venia antropomorfismo.
É de si evidente que a fé num suprassentido, quer o entendamos como conceito limite, quer em termos religiosos como providência, tem uma imensa importância psicoterápica e psicohigiênica. Esta fé é criadora, como fé pura que brota de uma força interior, torna o homem mais forte. Para um crente, assim não há, em última instância, nada sem sentido. Nada se pode afigurar inútil, não fica por assentar no livro fato algum. Neste aspecto, nenhuma grande ideia pode vir a perecer, mesmo que jamais venha a ser conhecida, mesmo que alguém a tenha levado consigo para o túmulo. Assim, a história interior da vida de um homem nunca acontece em vão. Em todo o seu drama e inclusivamente na sua tragédia. E isto, ainda que nunca a tenham observado, ainda que nenhum romance a tenha sabido contar. Isso daqui é lindo porque ele traz uma argumentação lógico-filosófica para esta possibilidade existencial de haver um suprassentido. E se existe esse raciocínio filosófico que abarca essa possibilidade de haver um suprassentido, então, na descoberta de sentido mais à frente, a gente tem uma possibilidade de olhar, né, justamente como descoberta de sentido, determinados sofrimentos que possam acometer a existência humana. Ou seja, com esse argumento, ele combate muito esse niilismo aqui, ó, de uma ausência de significado no sofrimento. Então, olha como ele consegue articular isso legal. Eita, derrubei água aqui no meu tablet. Entende? Então, ele vai fazendo isso. Ele vai gerando essa argumentação. E essa argumentação, portanto, dá a possibilidade de criar, de descobrir sentido na vida dele, na vida do homem. Seja como for, o romance vivido por um homem é sempre uma realização criadora incomparavelmente maior do que o que alguém porventura tenha escrito. De um modo ou de outro, todos sabemos que o conteúdo de uma vida, seu acabamento, fica guardado, por assim dizer, em algum lugar, sendo elevado, naquele sentido duplo com que Hegel inclui no termo simultaneamente as conotações de Toller e conservar, assim o tempo, a caducidade da vida, em nada poderão afetar o seu sentido e o seu valor. E esse raciocínio aqui eu demorei muito para entender. Nota 22. Tá em outra página aqui. E esse tipo de argumento aqui do Frank eu demorei muito para entender. Quando ele diz assim, ó, ninguém pode retirar essa vida. Ninguém pode retirar a obra, né? Elevado, né?
Beleza. E aí ele vai dizer: ter sido é também um modo de ser, talvez o mais seguro. E sob este prisma, todas as ações na vida se nos podem apresentar como um possível a salvo na realidade. A despeito de serem ações passadas, mas ainda precisamente no passado, é que estão seguras para toda a eternidade, a salvo de qualquer posterior golpe do tempo. Né? Então, aqui, de novo, ele traz uma dimensão metafísica para a parada. Que se a gente puder fazer um exercício aqui metafísico, como é que a gente pode fazer isso? Então, vamos lá. Imagina esta caneta. Caneta azul. Azul caneta. Então, vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui racional, mas a gente vai conseguir concluir algumas coisas desse exercício racional. Então, vamos lá. Caneta. A caneta caiu. Então, a gente tem um ato, ou a gente teve um ato. A caneta caiu. Ela despencou. Beleza. Onde é que está o ato da caneta ter caído? Em que local está isto? Bora pensar. A caneta caiu. Você viu, se estiver vendo, assistindo ao vídeo, ou você ouviu, se estiver só ouvindo a aula. E a caneta caiu. E então, onde é que está essa caneta? Onde é que está o ato da caneta ter caído? Algumas pessoas podem dizer, Otton, se tu voltar um pouquinho aí no tempo no vídeo, tu vai ver a caneta caindo de novo. Então ela está no registro aqui do vídeo. Posso dizer, é possível, né? Ok. Outra pessoa pode ter pensado assim, bom, o ato da caneta ter caído está na minha memória. Né? Então eu vi, captei, guardei na minha memória. Então eu lembro que a caneta caiu por conta da minha memória. Correto? Mas aí eu te pergunto, e se o YouTube deixar de existir? Deu um bug, sei lá. Não se fazem mais plataformas de vídeo daqui a 20 anos, não tem mais isso, YouTube ficou obsoleto, e aí todos os arquivos, né, a energia de vida que as pessoas colocaram em produzir conteúdo, até me deu uma angústia agora esse negócio aqui, se dedicaram em produzir conteúdo para o YouTube, essa parada toda deixa de existir. Então, o ato da caneta ter caído, que estava aqui disponível no YouTube, isso deixa de acontecer. A caneta vai deixar de ter caído? E mais ainda, se todas as pessoas que testemunharam a caneta caindo adquirissem Alzheimer, se esquecessem, tivessem um problema de memória, ou ainda, como curso natural da vida, todo mundo que presenciou o ato morresse, a caneta deixaria então de ter caído? Não. Então, o ato da caneta ter caído não está nem no registro do vídeo, não está nem no registro
da minha memória, ou da tua memória, ou da memória de quem quer que tenha testemunhado o ato da caneta ter caído. Então, em que lugar fica o ato da caneta ter caído? Hã? Onde é que fica? Que lugar que fica? Que lugar, velho? Fica no que a gente chama de eternidade. E lá na eternidade ninguém pode retirar. Ninguém. E é por isso que o Frank ele tem uma frase que ele diz assim: olha, ninguém pode retirar a obra que uma pessoa criou. E eu demorei muito, talvez tu tenha entendido isso muito rápido na hora que tu leu esse tipo de coisa do Frank e tal. Eu demorei muito tempo para entender isso. Falei, meu Deus do céu, mas se a pessoa morre, lógico que alguém pode retirar. Se ninguém lembra, então essa obra foi por água abaixo, não teve sentido algum, porque se ninguém lembra. Mas não, está depositada na eternidade. E isso é esse ter sido. Ter sido é um modo de ser também. Talvez o mais seguro. Inclusive, se a gente fosse fazer uma articulação aqui com a psicoterapia existencial do Rolomei, então a gente vai perceber que muitas vezes alguns sintomas de ansiedade que as pessoas têm é uma tentativa de garantir esse ter sido. Isso é muito doido. Muito sintoma de ansiedade, na verdade, é uma tentativa de garantir a microexistência que a pessoa tem. Então ela começa a ter um monte de resposta de ansiedade, evitar muita coisa para poder garantir aquilo que ela tem, ainda que seja pequeno. Mas ela tem que tentar manter aquele ter sido, aquele modo seguro. Quando a gente for estudar Rolomei, a gente vai falar sobre isso. E ele continua. E sob este prisma, todas as ações na vida se nos podem apresentar como um pôr o possível a salvo na realidade. Então a gente tem o reino dos valores, aqui é franco, tá? Logoterapia. A gente tem o reino dos valores, a gente tem o reino do possível e a gente tem o reino do real. Então, como ele está dizendo, ó, todas as ações na vida se podem nos apresentar como um poro possível a salvo na realidade. Então, aquilo que é realizado, aquilo que está na realidade, é salvo. Entende? Salvou. Está salvo para todo sempre. Na eternidade. Ele não chama de eternidade, né? Mas está salvo. Está seguro. Então, toda ação que você, toda possibilidade que você decide escolher e se torna um ato, e se torna uma ação, ela fica salva na realidade. Ela fica salva na eternidade. A despeito de serem ações passadas, mas ainda precisamente no passado é que estão seguras para toda a eternidade, viu? A salvo de qualquer posterior golpe do tempo. Né? Então é isso. Independente do tempo, está salvo na eternidade. Está salvo neste local, que a caneta que agora você já esqueceu que caiu, está salvo lá. Independente se já se passaram 10 minutos que ela caiu agora, entende? Já se sabe que o tempo decorrido é reversível, mas o que no decurso dele aconteceu é intocável e inviolável. Assim, um tempo que corre mostra-se não apenas como um ladrão, mas também como um fiel depositário. Em uma cosmovisão que tenha em vista a caducidade da existência, nem por isso tem que ser
de modo algum pessimista. Se quiséssemos expressá-lo numa imagem, poderíamos dizer: o pessimista assemelha-se a um homem que está diante de um calendário de parede e vê, com medo e tristeza, como o calendário, a que arranca diariamente uma folha, fica cada vez mais fino. Ao passo que quem conceber a vida no sentido do que acima se disse, parece-se com um homem que cuidadosamente toma a folha que acabou de separar do seu calendário para juntá-la às restantes já arrancadas, sem deixar de escrever no verso uma notícia ao modo de diário, a fim de se lembrar, cheio de orgulho e alegria, de tudo o que nessas notícias assentou, de tudo o que na sua vida foi realmente vivido. Mesmo que este homem repare ter envelhecido, que importa? Aqui ele traz uma visão otimista da vida. Então, o Frankl, a despeito dele ser um existencialista, e a gente tem uma associação muito forte da filosofia existencialista com uma tendência mais negativa, mais pessimista e também mais nihilista. Então, a despeito desse tipo de característica, nós temos aqui uma percepção da vida positiva, otimista. Então, ele diz, poxa, tem uma diferença entre aquele homem que arranca cada folhinha do calendário e vê isso como seus dias terminando, e vê isso, né, como dias passando, né, tá só passando, tá só passando, tá só passando, tô gastando minha vida, né, como se o tempo apagasse ali, né, as suas ações. É diferente daquele outro que vai tirando as folhinhas, vai registrando as coisas conquistadas e ele vai colecionando obras, ele vai colecionando sentido, ele vai colecionando significados e ele sabe que esses significados, esses sentidos, essas obras não vão ser retirados dele, então ele fica feliz. Que importa se ele já tem 90 anos? Porque ele sabe que ele viveu tudo isso e ninguém pode retirar. E, inclusive, isso vai estar depositado na eternidade. Deveria, só por isso, deveria, poderia, só por isso, olhar com coração invejoso para a juventude de outros homens ou lembrar melancolicamente sua própria juventude? Porque, afinal, pois é isso o que antes deve perguntar-se: o que é que tem a invejar num homem moço? As possibilidades, talvez, que um homem jovem ainda tem, o seu futuro? Será se eu, Otton, 34 anos, 2024, invejo o Otton de 2014, com 14 anos, com 24 anos, mais ainda, será se eu, Otton, 2024, 34 anos, invejo Otton de 2004, aí sim com 14 anos? Será se eu invejo? E eu não invejo. Muito obrigado. Pensará entre si. No meu passado, eu tenho realidades em vez de possibilidades. Não apenas a realidade das obras realizadas, mas a do amor amado e das dores sofridas. E por estas é que mais orgulho eu sinto, muito embora sejam elas a que menos inveja despertam. Tudo o que há, tudo o que no passado há de bom e de belo, no passado está bem seguro e bem guardado.
Por outro lado, enquanto a vida dura, todas as desculpas, todos os pecados são ainda redimíveis. Por conseguinte, as coisas não se passam, nem de longe, como se fossem um filme que acabou, que simplesmente chegou ao fim do último rolo. É mais ou menos assim que a teoria da relatividade representa o processo cósmico na totalidade das linhas cósmicas tetradimensionais. Pelo contrário, o filme deste mundo mal começou a ser rodado. Isto, porém, não significa senão que o passado, felizmente, está fixado, sendo, portanto, seguro, ao passo que o futuro, felizmente, está em aberto, deparando-se, por conseguinte, a responsabilidade do homem. Aqui também ele tem um mote muito legal. Já terminando, né? Aqui é meio que um mote também da logoterapia. Ai, veio agora na cabeça, eu esqueci. Ah, tá. É... Esqueci. Mas é algo no sentido de o passado, quando eu me lembro do passado, quando você se lembra do passado, o passado, ele é, ao mesmo tempo, isso. É uma frase assim, muito conhecida do Frank, né? O passado é, ao mesmo tempo, um ponto de esperança e de felicidade por ter tido realizações, mas, ao mesmo tempo, é uma lembrança e um alerta de que, velho, o que eu tô fazendo? E isso traz o chamamento à responsabilidade. Deixa eu ver se eu acho essa frase aqui do Frank. Viktor Frankl, passado. Não vou achar. Mas é isso, o contexto mais ou menos é isso. Chat. Isso, tá aqui, ó. Ele diz assim, ó, viver olhando para o passado significa gastar a vida tentando entender o que não se pode ser mudado, mas aprender com o passado e usar essa sabedoria como um alerta para não cometer os mesmos erros no futuro. Não é esta frase aqui, tá? Mas é esse sentido aqui dessa frase. Né? Então, o passado, ele é ao mesmo tempo essa lembrança das coisas realizadas. A gente pode olhar para o passado com expectativa, com esperança, mas também ele é um alerta. Ele é um alerta das coisas que a gente cometeu e que a gente pode tentar melhorar, né? Então vamos lá, vamos finalizar aqui. Ora bem, o que é responsabilidade? Responsabilidade é aquilo por que somos atraídos e a que nos subtraímos. Assim, essa... Desculpa. Assim, a sabedoria da linguagem já indica que no homem tem que haver como que forças antagônicas que tentam impedi-lo de arcar com sua responsabilidade essencial.
Realmente, na responsabilidade, há qualquer coisa de abismo. E quanto mais e com mais profundidade pensamos nela, mais descobrimos o abismo, até que finalmente nos envolve uma espécie de vertigem. Com efeito, basta mergulharmos a fundo na essência da responsabilidade humana para logo sentirmos um estremecimento. Há nela qualquer coisa de temível, se bem que haja nela também qualquer coisa de sublime. Então, olha só, ele está trazendo dois aspectos da responsabilidade. Isso daqui é até uma experiência pessoal minha, né? Não sei se isso já aconteceu contigo, né? Mas quando eu penso na minha responsabilidade, muitas vezes eu desejo fugir dela. Ah, Otton, tu não é maduro, tu não é não sei o quê, tu não é não sei o que lá e tal. Véi, mas às vezes eu olho assim e falo assim, véi, cara, por que diabo é que eu decidi ser psicólogo? Que diabo é que eu decidi fazer esse negócio aqui da minha vida? Minha vida poderia ser com 1000 vezes com menor responsabilidade. Eu poderia ter escolhido trabalhar, sei lá, com máquina, que a minha responsabilidade seria 1000 vezes menor. E às vezes bate isso. Então vem isso de temível. Mas só que vem também aquilo que é sublime. Temível é saber que a cada momento arco com a responsabilidade pelo momento seguinte. Que todas as decisões, as de menor e as de maior monta, são decisões, nossa, velho, para a eternidade. Que em cada momento realizo, isso daqui é muito bom, em cada momento realizo ou desperdiço uma possibilidade. A possibilidade deste momento preciso e único. Cada momento encerra milhares de possibilidades, mas eu só posso escolher uma delas para realizá-la, condenando todas as outras simultaneamente ao não ser. E isto também para toda eternidade. Né? Então, o que é temível? Esse trecho aqui é lindo. O que é temível? É temível porque a cada instante eu posso aproveitar ou eu posso desperdiçar. Eu posso realizar ou eu posso desperdiçar. E a cada momento eu arco com a responsabilidade pelo momento posterior. E que todas as minhas decisões são para toda a eternidade. Vão ser depositadas, como eu expliquei antes para você. Isso é lindo. Então, a cada possibilidade que eu escolho aqui, eu encerro milhares de outras possibilidades. O exemplo foi, nesse período de intervalo aqui, eu tinha várias possibilidades. Eu tinha a possibilidade de estar no Instagram, estar na rede social, mexendo aqui no meu telefone. Eu tinha a possibilidade de continuar estudando aqui meu livro da mentoria filosófica, que eu estou fazendo, e a gente está debatendo aqui, eu e meu professor, a gente está debatendo o modo de vida teorético do Aristóteles. Eu poderia continuar, dar uma revisada, ter umas leiturinhas aqui de metafísica. Eu poderia estar estudando outra coisa. Mas eu escolhi fazer o quê? Eu vou adiantar aqui o grupo de estudos. E essa escolha encerrou a possibilidade de eu estar no telefone, de eu continuar o meu estudo aqui da mentoria, ou de eu fazer qualquer outra coisa, ou de eu tirar um cochilo. E essa decisão aqui, ela vai estar, então, para toda a realidade.
Então, todas as outras possibilidades, elas foram condenadas ao não ser. E isso também para toda a realidade. Ou seja, eu não mexi na rede social nesta data de hoje, neste momento de agora. E já foi. Tá para a eternidade esse negócio. Não obstante, é sublime o saber que o futuro, tanto o meu próprio, como o das coisas, e o dos homens que me rodeiam, em certa medida, por pequena que seja, depende da decisão que eu tomo em cada instante. O que eu realizar com essa decisão, o que com ela criar no mundo, é qualquer coisa que ponho a salvo na realidade, preservando-a da caducidade. Isso aqui é muito forte também. E aqui, ó, o que eu realizar com essa decisão, o que com ela criar no mundo, e aqui não é criar no sentido de eu vou inventar um negócio aqui. Não, a criação é um ato que você tem. Acabou. Então eu estou falando com você aqui, eu estou criando alguma coisa. Ah, eu decidi brigar com a minha mãe. Isso é uma criação. Eu estou criando esse negócio no mundo. Então ele está chamando a atenção para esses processos. E ele está dizendo: o que a gente cria no mundo é qualquer coisa que eu ponho a salvo na realidade. E se está na realidade, vai para a eternidade. Por isso que a análise existencial aqui da logoterapia vai puxar para um chamamento da responsabilidade. Porque se a gente cultiva, se a gente provoca esse entendimento acerca da responsabilidade, então as decisões elas começam a ser tomadas, a serem tomadas de maneira mais consciente e, portanto, tendo a possibilidade de gerar mais saúde para a pessoa. E assim, então, a gente encerra este tópico do supra-sentido. Então, aqui ele insere uma discussão de que há uma instância superior de que a gente não entende a finalidade, né, mas que ela pode aparecer enquanto possibilidade, e a gente viu aqui raciocínio lógico para poder alcançar isso, conseguiu compreender, né, o raciocínio lógico, racional para poder aprender, para poder inferir que existe essa possibilidade de uma instância transcendental, de uma instância superior, né? E, além disso, nessa instância superior, então, é depositada todos os nossos atos criativos ou criadores. E, em última instância, isso chama a responsabilidade. E aí? Tem o que é terrível e tem o que é sublime na responsabilidade. Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se esse vídeo, se essa temática, né, pode ajudar alguém, né, ou se tu conhece algum logoterapeuta que queira se aprofundar nessa temática do suprassentido, iniciando a discussão do suprassentido, então encaminha aí esse encontro de hoje para ele, para poder ele já ser inserido nessa discussão do suprassentido, nessa justificativa e nessa explicação lógico-argumentativa do Viktor Frankl para o suprassentido. Beijinhos, até o nosso próximo encontro.